Aleluias, glória a Deus. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Quero aqui primeiro agradecer a oportunidade, pastor, pastora, a confiança, nessa responsabilidade. Vocês já conhecem a minha família está aqui para servir vocês hoje. Deixo a saudação do meu pastor Fábio. E eu coloquei um tema nessa pregação hoje. E o tema foi tão legal, pastor, que eu cheguei aqui e a palavra foi confirmando, isso é muito bom. E o tema dessa pregação eu coloquei assim, o gigante à minha volta não é maior do que Deus em mim. Amém? Vamos repetir? Aí você grava e me ajuda a pregar. Eu vou falar e vocês repetem. O gigante à minha volta não é maior do que Deus em mim. Você crê? Aleluias! Amados, essa palavra hoje, ela vai ser destinada para alguém que está enfrentando alguns gigantes na vida. Alguns gigantes no dia a dia. Gigantes esse que talvez tenha atrapalhado você de viver o propósito no Senhor. E talvez você chegou aqui até duvidando se você está no caminho certo, ou se você está fazendo aquilo que o Senhor predestinou para você fazer neste tempo. Então, essa palavra é para você e é para mim. Então, me ajude a pregar, preste atenção, que eu tenho certeza que nós iremos sair daqui, derrotando esse gigante que está nos atrapalhando, amém? Na vida, a gente tem uma missão. Todos nós, desde que nós nascemos, nós temos uma missão, nós temos um propósito. E pode ser que nós passamos algum tempo na vida, vou dar o exemplo do meu filho, pequenininho, até ele entender o propósito dele nessa terra, leva um tempo. Então, leva um tempo, pode ser que chegue a adolescência, chegue a juventude, e ele ainda não tenha entendido. Só que quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente entende a nossa missão na Terra, vai gerar um certo confronto. Porque todo propósito há uma renúncia, nos tira da zona de conforto, faz com que nós não sejamos mais a velha pessoa. E isso eu não estou falando somente na nossa vida com Deus. Isso vale a todas as áreas. No nosso casamento, quando nós casamos, já não é só mais nós, é nós e o nosso cônjuge. Quando nós iremos um trabalho novo, quando nós temos filhos. Então, tudo nessa vida tem um propósito e todo propósito gera algo em nós. Então, cabe a nós decidirmos se queremos ou não viver esse propósito, se queremos ou não cumprir com aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E talvez esses gigantes chegam a mim e até você, e por não nos posicionarmos corretamente, esses gigantes falam mais do que o nosso propósito em nossas vidas. Você está entendendo mais ou menos onde quero chegar? Vai fazer sentido. E eu queria ler com você lá em 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 32. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele, nós estamos falando de Golias. Porque quando nós falamos de gigante, automaticamente vem Golias na nossa mente, né? Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Saul, porém, disse a Davi: contra esse filisteu não poderás pelejar, pois ainda é moço e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E levantando-se contra o teu servo, lançava-se mão da barba, o feria e o matava. Assim, feria teu servo tanto como o leão, como o urso, da mesma forma fará
a esse incircunciso filisteu. Diga comigo, incircunciso filisteu. Porque afrontou o exército do Deus vivo. Amém? Eu sei que você já deve ter ouvido a história de Davi, porque eu creio que aqui tem pessoas estudiosas, pessoas que já estudaram sobre Davi. Mas para você relembrar e para você entrar na história comigo, porque a palavra do Senhor ela é nova todos os dias. Davi, ele foi escolhido entre os 7 irmãos. Davi, ele era um jovem comprometido, honesto, posicionado. E Davi, ele é ungido. Porém, Davi, ele iria enfrentar alguns gigantes na sua caminhada. E a primeira lição aqui com Davi é que um certo gigante, um certo homem, ele tinha mais ou menos aí uns 3 metros de altura. Ele estava enfrentando o exército dos homens de Deus fazia mais ou menos 40 dias. E a Bíblia me conta que eles estavam num campo de batalha e a Bíblia me conta que Davi, obedecendo seu pai, ele desce a esse campo de batalha. E o que me chama a atenção é que quando Davi chega, Davi fica surpreendido, porque Davi não sabia o que estava acontecendo. Mas quando ele ouve que um incircunciso filisteu estava afrontando os filhos de Deus, há 40 dias, ele fica impressionado, pastor. Como assim há 40 dias alguém está afrontando vocês? E a primeira chave que eu quero liberar para a sua vida é isso. A gente não pode se acostumar com o nosso gigante. Nós não podemos domesticar as nossas afrontas. Aqueles soldados, aqueles guerreiros, já fazia 40 dias que estavam dormindo e acordando, e aquela mesma situação podia gerar um desconforto, talvez não, porque aquilo trazia medo para eles. Talvez eles já estavam acostumados a viver com aquela afronta todos os dias. Mas Davi não. A hora que Davi chega lá e fala assim, não, pode parar aí a bagunça. Porque eu cheguei, eu sei com quem eu estou e isso acaba agora. Você entende? Que quando nós se acostumamos com o nosso problema, nós vamos empurrando, 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 e vai acontecendo. Aí, sabe o que você tem que fazer? Não se acostumar. Grave isso na sua cabeça, a primeira lição. Não posso me acostumar com os meus problemas. Eu não posso deixar com que o gigante more na minha casa. Às vezes o gigante tem até um quarto dele lá na minha casa, porque eu já estou acostumada, já faz parte da minha rotina. E Davi, ele chega e fala assim, pode parar. Que quem serve a um Deus vivo, não vai acontecer mais isso. Sabe o que Davi fez? Ele começou a trazer à memória dele aquilo que o Senhor já tinha feito. Pode ser que hoje você entrou aqui sem esperança. Pode ser que hoje você entrou aqui sem forças. Mas começa a lembrar o que o Senhor já fez. Começa a lembrar o porquê que você está aqui nessa noite. Não foi isso que a gente começou a cantar, a falar? O porquê? O porquê que eu cheguei? Quantos livramentos o Senhor já me deu? Não vai ser mais um que vai impedir ele de fazer. E Davi, ele segue falando assim, ó. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão, do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Você crê que você não vai mais acostumar com esse problema? Você sai daqui, eu profetizo na sua vida. Chega, hoje é a data limite. Você vai sair daqui, você vai falar, há um Deus comigo que me livrou, que cuidou de mim, esteve comigo, cuidou da minha família, e não há problema que ficará diante de mim. Aleluias! E quando Davi segue para o campo de batalha, é porque ele enfrentou o gigante. Só que Saul chega e fala assim, pera, põe a armadura, você é jovem, coloca o capacete, tome espada. E Davi vai, imagino eu que Davi todo, meu Deus, como eu coloco isso, e a armadura pesada, ele não sabia se o capacete ficava de lado ou não. E Davi fala assim, não, eu não vou lutar com essa armadura, porque não é para mim. E a Bíblia fala que ele tirou de si a armadura. A segunda lição nessa noite é, pare de lutar com as armaduras erradas. Você acredita que você tem a armadura certa nessa noite? O Senhor, Ele já te entregou. Talvez para você seja simples,
Para Davi foi, sabe o quê? Um estilingue, 5 pedrinhas. Foi aquilo que ele estava acostumado a fazer. Nós começamos, a gente acostuma a lutar com as armadilhas erradas. Vou te dar um exemplo. Eu estou com uma insônia, pastor. Aí eu fui no médico, ele me deu um remedinho. Vou tomar esse remedinho, agora eu vou dormir. Nossa, eu estou com uma ansiedade que eu não sei o que acontece. Vou tomar outro remédio, pastora. O meu casamento, não vou largar a mão. Vou deixar que vá. São essas armaduras que o Senhor me deu e te deu? Eu não estou falando aqui e tirando aqui a eficácia dos remédios. Porque foi o Senhor que fez a medicina. Foi o Senhor que criou. Eu estou falando para você não se acostumar com isso. Eu estou falando para você tirar isso da sua vida. Que não é porque o pai do seu pai que tomava remédio de depressão, também vou precisar tomar algum dia. Repreende isso da sua vida. Repreende isso da vida dos seus filhos, dos seus netos. Acabou em você. Agora você tem a armadura certa. Você tem a armadura certa para vencer. E você vai ensinar isso na sua geração. Porque se eu começar a entender e colocar na minha cabeça tudo aquilo que o sistema está aí para nos estender a mão, então é mais fácil. Não, vai orar. Vou pegar 7 dias de oração, vou nada, vou tomar um remedinho, passa. Não passa, amados. Esconde, tampa, maquia e não resolve. Nós precisamos confiar no Senhor. E eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês que está aqui tem uma armadura secreta. Se você venceu é porque algo do Senhor você tem na sua vida. A presença dele está sobre você. A presença dele está sobre a sua família. Mas talvez nós esquecemos no dia a dia. Porque eu acordo cedo, durmo tarde, tanto problema para resolver, boleto para pagar. E vai ficando intimidade, pastor. Vai passando e vai passando. Eu já não estou mais cheia, eu já não transbordo. E balde que não transborda, ele vai se enchendo de qualquer coisa. E hoje, o Senhor, ele vai falar para você, primeiro, não se acostume com a situação, porque não é para você. O deserto, ele é passageiro, ele não é morada. E segundo, pare de usar as armaduras erradas. Se está dando errado, pode parar, alguma coisa tem. Liga para o pastor, o que eu fiz de errado? Vamos orar comigo? Vamos descer lá no vale, vamos subir no monte, vamos fazer um propósito. E essa corrente vai ser quebrada sobre a sua vida. Essa corrente você vai ser libertado dessa corrente, você crê? Dá uma glória a Deus, um aleluia. E eu coloquei aqui, que uma das armaduras muito importantes sobre as nossas vidas é resolver. Quantos pepinos nós deixamos sem resolver? Talvez a gente tenha um problema financeiro num banco, a gente não vai atrás. Talvez a gente tenha um problema com o familiar, com o pai, com uma mãe. Não falo mais com a minha irmã faz uns 3 anos. Meu Deus, você é crente? Você é cristão? Está tomando Santa Ceia? O Senhor, Ele é amor. Nós precisamos perdoar. E hoje eu tenho certeza que Ele está liberando sobre nós domínio próprio, mansidão, autoridade, sabedoria, que quando chegar, e se chegou, você vai falar assim, isso para Deus não é nada. Sabe quando o seu parente, o seu vizinho vai falar assim, mas você está assim, Dora, toda feliz? Está acontecendo isso, você está feliz, Dora? Sim, porque tem um Deus vivo por mim. E se Ele me tirou uma vez, Ele vai tirar de novo. Se Ele pelejou por mim uma vez, vai pelejar de novo. E você vai estar lá com um sorriso no rosto, porque a paz que excede todo entendimento vai estar com você. E a alegria voltará para o seu rosto. Não é assim que a Bíblia fala? Que um coração alegre. O meu marido, ele sempre está com o coração alegre, porque ele sempre está sorrindo. Esse coração é formoso, pastor. Um coração alegre, ele formoseia o rosto. Quando você passar, as pessoas vão ver você alegre. Porque você vai estar batalhando com as armaduras certas. Não é porque você não vai estar em guerra. É porque você vai estar no lugar certo, na hora certa, com Deus vivo. Amém? E eu quero que você, não precisa abrir, quero que você lembre. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 14, tem uma história
onde Eliseu e o seu moço, eles estão numa missão. E eles acampam num vilarejo e dormem. E de madrugada o seu servo, ele acorda desesperadamente e vê que um exército, o exército que estava atrás dele, rodeia aquela casa. E quando nós falamos de exército, não é um, né? Quem já assistiu o filme sabe que é muitos. E quando ele acorda, ele vê que muitos homens estavam ali atrás dele. E para ele, o servo, acabou. Estamos rodeados de muitos homens. E ele acorda, Eliseu, acorda. Estamos rodeados de armas, cavalos, guerreiros. E Eliseu, com toda a sua calma, fala: acalma-te. Ora ao Senhor e fala assim: Senhor, abra os olhos do moço. Abra os olhos espirituais dele. E fala: olha quem está conosco. Havia muitos anjos, amados. Eram anjos com muito mais homens do que aquele que estava para enfrentar eles. Você entende? Quando o servo olha, ele se acalma. E ele vê que aquele que estava com eles era muito maior do que contra eles. Quantas das vezes a gente se descabela e fala: meu Deus, o que está acontecendo? E acalma, aquele que está com você é muito maior que contra você. Aquele que envia a providência é muito maior do que aquele que não tem nada a ver com você. E eu quero te lembrar nessa noite que a sua briga, a sua luta, não é contra o homem, não é contra a carne, é contra o inimigo. É contra ele que tenta todos os dias, 24 horas, arrumar uma brecha. Às vezes parece chato falar 24 horas, esteja atento, mas fique atento. Você está aqui, você é o pilar da sua casa. Você está aqui hoje porque você é o pilar da sua família, o pilar do seu casamento. E você vai, com esse entendimento, chegar e falar assim: fica calmo. Aquieta seu coração, que o que está conosco é muito maior do que vem contra nós. Aleluias. E talvez nós entramos nessa noite e falamos assim: mas Kelly, você não conhece a minha casa, você não conhece a minha vida, você não sabe como é minha casa, você não sabe do serviço que eu estou, você não conhece meu marido, você não conhece meus filhos, e para mim é difícil. E eu vim te falar nessa noite que você não é coitadinho. Não tem coitadinho aqui, pastor. Não tem pessoa rejeitada, menosprezada. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do trono. Você é um filho que tem herança. Você tem noção disso? Você é um filho que tem herança. O Senhor, Ele nos deu uma aliança. Nós temos uma aliança para você entender. E a aliança, ela não tem validade. A aliança que eu estou aqui é com meu esposo. E ela não tem validade. A aliança que o Senhor tem com você, ela não tem validade. Porque a aliança foi paga por um alto preço, amado. Alto preço que foi um sangue da cruz. Um sangue que purifica, um sangue que cura, um sangue que limpa. Um sangue que te reveste. Um sangue que te salva, um sangue que vai fazer você pisar e ter transformação. Você crê? Levanta sua mão, que aonde você pisar, ali vai ser transformado. Aonde você pisar, terá transformação. Você sabe o que é transformação? É onde tinha um alcoólatra, não vai ter mais. Onde tinha um viciado, não vai ter mais. Onde tinha uma pessoa desanimada, não vai ter mais. Porque você vai pisar naquele lugar e em você há um poder. Em você há um sangue, no seu DNA há sangue de Cristo. E onde o sangue de Cristo corre, tem mudança. Aquele emprego que você tanto queria, a hora que você entregar seu currículo, vai ser destacado. Vi algo diferente. Tem experiência? Não, mas tem algo diferente. Você está entendendo? Aonde você pisa, amado, tem que ter luz. Não é o sistema que corrompe você, é você que corrompe o sistema. Ah, mas eu cheguei aqui, eu estava com uma visão, agora eu estou com uma visão diferente. É a presença de Deus. Você nem precisa pegar a Bíblia, leia, não. A Bíblia somos nós.
É o meu exemplo e o seu exemplo que vai transformar essas vidas. Tá difícil? Não. Ah, pastor, você não vai nem receber mais reclamação esse mês. Vai falar assim, pastor, não sei o que aconteceu, mas meu marido quer vir para a igreja próximo domingo. Não sei o que aconteceu, mas o meu filho conseguiu um serviço que ele nem sonhava, mas Deus abriu. É esse o Deus que eu e você serve, nós precisamos lembrar, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembre-se nessa noite o poder que há em você, que foi por você que o Senhor Jesus morreu, para que você transborde, amém? E há alguns profetas que eles passaram por alguns gigantes, mas permaneceram. E teve alguns que infelizmente não permaneceram. E eu quero que você lembre de José. José, ele foi enganado, vendido, acusado, preso. Você já passou por alguma dessas situações? Graças a Deus não, né? Mas ele permaneceu. Sabe por que ele permaneceu? Porque ele acreditava nele. Se ele não acreditasse nele, ele não iria permanecer. Ele acreditou num sonho que ele teve. E por mais que muitas situações acontecessem, ele lembrava e ele era fiel. Todas essas situações que aconteceram na vida de José, ele permaneceu fiel e tudo que ele fazia de bom coração. Quando a dificuldade chegar, faça com um bom coração. Permaneça. Noé, ele ouviu a voz do Senhor uma única vez. E mesmo com a demora do dilúvio vir, ele não murmurou. Ele permaneceu na construção da arca. Uma única vez. Quantas vezes nós precisamos da confirmação do Senhor? Senhor, confirma se é isso mesmo. Só uma única vez. Ouviu? Aquieta-te. Que o sinal veio, então é que a bonança vai vir também. E Davi, para finalizar com Davi, ele teve uma demora no seu reinado. O seu segundo gigante foi Saul. E pela demora, pela perseguição de Saul, mesmo assim, Davi ele confiou no reinado que ele tinha sobre a vida dele. Pela unção que ele tinha sobre a vida dele. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Com essa mesma unção. Esses profetas, eles permaneceram. E eles confiaram. Eu e você precisa confiar na oração, que é oração. Se você está muito quietinho, eu falo por mim, a palavra vem em mim primeiro, para depois ir na igreja. A gente precisa agir, sacode a poeira dos pés e vai. Levanta. Quantas vezes na Bíblia, primeiro de tudo é levanta-te. Seja um obreiro aprovado, um obreiro disposto. O primeiro a falar que eu vou, o primeiro a falar eu ajudo. Sabe por quê? É a única coisa que a gente pode fazer para o Senhor, é servir com alegria. É deixar o nosso tempo para vir aqui, limpar, não sei o que é, qual é as tarefas da igreja, mas seja participativo. Seja gratificado, com gratificação ao que o Senhor fez nas nossas vidas. E eu quero que você lembre de um povo que saiu do Egito, passou pelo deserto, não teve estratégia nenhuma, não usou a armadura certa, e infelizmente 90% ficou no meio do caminho. Infelizmente deixaram com que o sistema da época corrompesse o seu coração. Não entrou na terra prometida. Eu tenho certeza que não é isso que você deseja nessa noite. Eu tenho certeza que você vai pegar os outros exemplos, vai entender que o Senhor, Ele está contigo, vai entender que você não vai se acostumar mais com os gigantes, vai entender que você precisa dar as armaduras certas e vai entender que o Senhor é contigo. E para finalizar, eu quero deixar lá em Josué 1:9, que diz assim: não te ordenei isso? Esforça-te, tem bom ânimo. Talvez você chegou aqui com as sandálias desgastadas, cansado no meio do caminho, de tanto lutar e parecer que não vai para lugar nenhum. Hoje o Senhor, Ele renova e te dá sandálias novas. Se até aqui estava difícil, novas sandálias é posta nos seus pés. O Senhor, Ele troca as sandálias nessa noite. E sabe o que significa isso? Renovação.
O Senhor, Ele está renovando com você. Feche os seus olhos. Se conecte aí com Deus. Deixe o Senhor ministrar mais e mais no seu coração. Nós temos ainda alguns minutinhos. O Senhor, Ele fala para você: hoje eu estou renovando.